Tem uma história que é muito engraçada. Você tá achando que o Bolsonaro só persegue opositor? Não, não. Eles perseguem até os amigos. Eu lembro que quando teve a lista de detratores, só um paralelo do Bolsonaro, lembra daquela lista que estava denunciando opositores e tudo mais? Até o José, do Portal do José, estava na lista. Eu tinha acabado de denunciar uma semana antes que aliados do governo Bolsonaro estavam irritadíssimos porque eles sentiam que estavam sendo espionados pelo próprio governo Bolsonaro. E até deputados bolsonaristas estavam irritados com a cúpula do governo Bolsonaro porque havia um monitoramento de redes dos deputados bolsonaristas para saber quem que era aliado ou não. Só que agora eles chegaram num outro nível. O sócio do filho do Bolsonaro, aquele que está sendo investigado pela Polícia Federal, aí você deve estar pensando qual deles, né? Que todos estão. O Jair Renan Bolsonaro, o sócio dele, que era personal trainer dele, virou sócio, foi perseguido por um carro, por um agente da Polícia Federal por 3 dias. E aí, olha, deu uma confusão, porque ele percebeu que estava sendo seguido. Ele falou, peraí, estão me seguindo, tem um carro me seguindo aqui faz dias. Eu vou de casa para o trabalho, o carro vai atrás. Eu vou do trabalho para outro lugar, o carro vai atrás. O que está acontecendo? Aí, eu vou contar essa história e você não vai nem acreditar. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Porque aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição a ele todos os dias. E mais do que fazer oposição na rede, a gente também faz nas ruas, ó. Se tem alguém perseguindo alguém, aqui é o nosso carro de som perseguindo o Bolsonaro todos os dias, ó. Isso foi em Canoas. Anteontem, a gente rodou lá denunciando o desgoverno Bolsonaro, olha. Como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Já são 3 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford. A gente fala Ford, Sony, todas fecharam, a gente denuncia também a falta de vacina, é que o trecho tem só 40 segundos, mas o carro rodou por 4 horas em Canoas, no Rio Grande do Sul. Também rodamos com carro de som em Belford Roxo nessa semana, em Ceará Mirim, em Campina Grande, em Maringá. Vamos rodar de novo em Maringá agora com texto contra o Sérgio Moro. Salvador está confirmado, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, confirmado. E vamos rodar em São Paulo, vamos rodar em Paraisópolis na próxima semana em São Paulo e depois algum bairro ali próximo de Paraisópolis. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixe Pix, PicPay e apoie-se. Mas ó, se inscrever no canal ajuda, ativar o sininho, comentar o vídeo ajuda muito e curtir também. Mas vamos falar agora sobre, olha, você vai dar risada. O Jair Renan Bolsonaro está sendo investigado pela Polícia Federal, já falo disso. Ele tem um sócio numa empresa chamada Camarote 311, é uma das empresas que ele tem participação, o Jair Renan. Tá, esse sócio era personal trainer dele, mas agora trabalha com ele. Ele tinha um carguinho muito bom no governo do Distrito Federal, um carguinho, e ganhava um salário lá. Só que aconteceu o seguinte, ele é sócio do filho do Bolsonaro, tendo cargo no governo do Distrito Federal, que o governador é bolsonarista, tava tudo bem pra ele. Aí do nada ele sai de casa, vai pro trabalho e vê um carro preto seguindo. Ele fala, estranho. Aí ele vai do trabalho pro mercado, pra casa, sei lá, vai fazer os afazeres dele, ele fala, pô, tem um carro me seguindo onde quer que eu vá. Passam 2 dias, ele fala, pô, o carro continua me seguindo. Terceiro dia, o carro seguiu e entrou na garagem do prédio dele. Ele fechou a garagem do prédio e o carro ficou lá dentro. Ele chamou a polícia, falou, pô, vem cá, polícia. Chegou a polícia militar, abordou o rapaz do carro e falou, quem é você? O cara do carro não mostra uma carteira Polícia Federal? Mas falou, pô, peraí, que estranho. E aí, o agente da Polícia Federal que estava seguindo o sócio do filho do Bolsonaro é lotado, sabe onde? Na ABIN. Na ABIN, é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que é subordinada ao GSI e ao gabinete de Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro mandou seguirem o sócio do filho dele. Aí, confrontado pela polícia, o policial federal falou que estava esperando uma garota de programa lá no prédio, só que essa garota de programa nunca apareceu. E então, olha o tamanho da coisa. Se você acha que a perseguição era só a nós, oposicionistas, não, ele persegue até os dele. Coincidência ou não, essa história toda aconteceu 3 dias atrás, no dia 17. No mesmo dia, o sócio do filho do Bolsonaro foi promovido
pelo governador do Distrito Federal, que é bolsonarista. Ele agora ganhou um cargo que ele vai ganhar 12 mil reais por mês e ele vai ter acesso a verbas. Que muitas vezes lá em Brasília, o que importa quando alguém vai negociar cargo para os afiliados políticos, etc., para os amiguinhos, o que importa não é o salário, é quanta verba esse cargo tem. Por quê? Para verba, para que você acha que eles querem verba? Por que você acha que o Bolsonaro deu o Banco do Nordeste com 40 bilhões de verba para o Partido Progressista para comprar a eleição do Arthur Lira? Porque, 40 bilhões de verba é muita grana, né? É por isso que ele deixou um general em Itaipu, deixou não sei quem, não sei onde, porque é verba para fazer compra. Eu vou dar só um exemplo, lá no Exército, compraram 700 toneladas de picanha por um preço 40%, 50% acima do valor que está num supermercado. Agora imagina eles comprando no atacado o tanto de superfaturado que não foi essa picanha. Isso, é por isso que eles querem verba. E eu não sei se o sócio do filho do Bolsonaro quer verba por isso ou não, mas ele, coincidência ou não, foi promovido no dia em que ele descobriu que estava sendo seguido por um agente da ABIN. Agora eu te pergunto, o Bolsonaro faz uso pessoal e ilegal da ABIN, sim ou não? A mesma ABIN que foi usada para investigar, também ilegalmente, servidores da Receita Federal e tentar livrar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A ABIN foi investigada para quê? Para o Flávio Bolsonaro. Foi utilizada para os agentes da Polícia Federal da ABIN para tentarem provar uma coisa que não aconteceu, que o Flávio Bolsonaro teria sido vítima de arapongagem. Tiago, o que é arapongagem? Arapongagem é quando algum agente que tem poder de investigar alguma coisa, ele começa a investigar determinada pessoa só para ver, não gosto de fulano, eu vou ver ali se tem alguma coisa errada nos sigilos dele. Tem, então agora eu vou fazer uma denúncia para iniciar uma investigação. Isso é ilegal, não pode ser feito, o nome disso é arapongagem. Então o Bolsonaro usou a ABIN para tentar provar que o filho dele foi vítima disso, o Flávio, só que não conseguiu. E aí teve uma derrota na STJ nessa semana que não anulou os relatórios do COAF. Quer dizer, toda a investigação, quebras de sigilo, tudo aquilo que o STJ tinha eliminado, pode ser refeito agora pelos investigadores na segunda instância. A situação do Flávio não melhorou muito, não melhorou quase nada. Na verdade, talvez tenha até piorado se o processo continuar na segunda instância. Porque na segunda instância, ele sendo condenado, ele já é ficha suja na hora. Então, imagina, 2022 ganha o Lindbergh, o Freixo, o governador do Rio de Janeiro, muda a investigação do caso Flávio Bolsonaro, ele é condenado, fica inelegível e já era, acabou a carreira política do Flávio. Isso pode acontecer muito. E com o Jair Renan, ele tem esse sócio, só que ele também tem outros sócios, e o Jair Renan, ele está fazendo um trabalho que é perigoso, porque a Polícia Federal já está investigando, ele já tem inquérito, e a gente não sabe aí, você pode estar falando, mas Thiago, o Bolsonaro aparelha tudo, mas a gente não sabe o que tem muito anti-bolsonarista, tanto na polícia, tem muita gente honesta, vamos falar aqui, nem fala de ideologia política ou preferência política, tem muita gente honesta na Polícia Federal e no Judiciário, gente que quer investigar, tem muita gente, o Bolsonaro não tem controle total, se tivesse o Flávio não estava aí levando derrota no STJ, se tivesse o Bolsonaro não ia ter que ficar comprando voto, não ia gastar cartucho da STF, a gente sabe, o Bolsonaro não queria o Cássio Nunes no STF. Isso foi imposição para tentar salvar o Flávio no caso do Queiroz. Se o Bolsonaro tivesse controle de tudo, ele simplesmente fazia o que queria, o que quisesse, colocaria lá um evangélico terrível na STF na primeira indicação, outro evangélico terrível na segunda indicação, um olavista, bolsonarista raiz, ia falar, tô cagando e andando para todo mundo, mas não é assim que as coisas funcionam. E agora o Jair Renan está sendo investigado pela Polícia Federal, vai ter uma nova investigação, a polícia já abriu um inquérito para investigar por que a ABIN estava seguindo o sócio do Jair Renan. Aí vamos ver o que vai acontecer nessa investigação. Mas o Jair Renan já tem uma investigação que é tráfico de influência. Ele está agenciando reuniões de empresários com o governo Bolsonaro. Em troca ele ganhou, dizem, um carro elétrico de 90 mil reais. Ele ganhou, o escritório dele é todo feito de mármore, de uma empresa de mármores que ele agenciou a reunião com o governo Bolsonaro. Coincidência ou não, essa empresa tem um desconto de 75% no imposto de renda. Eu, Thiago, não tenho desconto. Você tem desconto no seu imposto de renda? Eu não tenho desconto em nada que eu pago. Você tem? Mas
Quem é amiguinho do Jair Renan Bolsonaro e paga para ele alguma coisa, consegue reuniões com ministros do Bolsonaro e aí consegue descontos. Essa empresa conseguiu várias licenças para fazer mineração em várias jazidas, vários locais. Quer dizer, tá fácil, né? É bom, fica amigo do filho do presidente e você consegue, ele abre todas as portas para você. Isso é tráfico de influência, isso é crime. Assim como é crime usar a ABIN para uso próprio. Mas essas histórias estão cada vez mais engraçadas e tem uma coisa, é aquela de ditadura. Em ditadura, os próprios aliados são vistos como inimigos. É só em ditaduras que começa a perseguir até os aliados. Pô, o cara é sócio do meu filho, ele tem já um cargo ali, pô, vamos ver se ele realmente é dos nossos, vamos segui-lo. Olha, isso não termina bem. Se estavam seguindo ele, será que não grampearam o rapaz ilegalmente? Será que não estavam lendo as conversas dele de WhatsApp e tudo mais ilegalmente? Será que já não estão fazendo isso há muito tempo antes de segui-lo? Há muito tempo antes de segui-lo. Essa conjugação foi errada. Mas enfim, será que não estão fazendo isso com ele faz muito tempo? E com outros, será que também não estão? Grampeando outros, seguindo outros? Porque olha, um carro preto seguiu o cara, ele percebeu, é uma coisa bem avançada. Agora, quais meios de espionagem não tem a ABIN e o governo Bolsonaro sem que o cidadão saiba? Mas uma coisa que você pode ligar nisso tudo. O que o Eduardo Bolsonaro foi fazer em Israel, que é o país número 1 em espionagem? O que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá? Que aquele spray que eles disseram que ele foi fazer, não foi. Outra coisa, parlamentares de esquerda entrem com notícia crime, com o que quer que seja, eu não sou jurista, parlamentares têm assessoria jurídica, para mandar investigar a viagem do Eduardo Bolsonaro a Israel. Israel é um país que tem tecnologia de espionagem, a maior tecnologia de espionagem do mundo. Israel tem outras tecnologias de armas. Israel também está respondendo processos no Tribunal Penal Internacional, que é o mesmo processo que o Bolsonaro também responde. Olha, tem muitas coisas erradas que o Eduardo Bolsonaro pode ter feito em Israel e que a gente precisa descobrir o que foi, porque gastaram muita grana. Quanto custa fretar um avião do Brasil para Israel no meio da pandemia? Levar as 10 pessoas, fora piloto, comissário de bordo, sei lá quem, os organizadores da viagem, para Israel, ficar lá alguns dias e voltar. Para quê? Para um spray que não tem comprovação nenhuma e que eles nem sequer viram o spray, não foi assinado documento nenhum sobre o tal spray nasal. Enquanto isso, o Bolsonaro se recusava a comprar vacina. Tem coisa aí. Tem coisa aí. E eu vou te falar uma coisa. Governo que não é. O bolsonarismo está tentando ser uma ditadura, mas não é. Governo que começa a espionar os próprios aliados, e não é a primeira vez que temos notícias desse tipo de coisa, porque a própria lista dos detratores tinha lá os apoiadores, e antes dessa lista vazou uma lista entre o bolsonarismo também de apoiadores bolsonaristas sendo espionados, não espionados, mas monitorados em redes sociais, inclusive no WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Quer dizer, quando alguém começa a espionar demais os próprios aliados, é um governo que está rachando, porque já não está confiando em ninguém. E uma coisa que muita gente a maioria das pessoas não pensou. Você percebeu que a maioria dos amigos do Bolsonaro, amigos não, esse pessoal que está com o Bolsonaro há pouco tempo? Por exemplo, quando você fala, o Lula, tem o pessoal em volta do Lula, está com o Lula há 30 anos. O Bolsonaro não, o novo ministro da Saúde. Falei aqui no vídeo retrasado, eu falei, esse cara, ele era presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, ele ficou amigo do pai, do sogro, do pai da esposa do Flávio, do sogro do Flávio, que é cardiologista, só para ficar amigo da família. Aí ele começou a fazer favores para a família Bolsonaro pensando em ser ministro, pensando em cargo público. O Ossef ficou amigo da família Bolsonaro ali também. O Paulo Guedes procurou outros candidatos à presidência, o último que ele procurou foi o Bolsonaro. Por quê? Porque ele queria virar ministro. Muita gente procura a família Bolsonaro, gente que na verdade nem gosta deles, só para conseguir favores, porque quando você está no poder, todo mundo está contigo, todo mundo é seu amigo. E o bolsonarismo agora está extremamente desconfiado de todo mundo, porque eles sabem que a popularidade dele está baixa, e agora é a hora das traições começarem, se é que já muitas não começaram, e a gente nem está sabendo ainda, que são traições menores, até as traições maiores começarem. Então, olha, tá um Deus nos acuda, o desespero deles tá grande. Vamos aqui aumentar o desespero deles, Vou mostrar o nosso carro de som lá em Canoas. Ah, não, já mostrei. Que coisa. Já mostrei, geralmente eu mostro no final do vídeo. Então, para aumentar o desespero deles, se inscreve no canal, curte o vídeo, volta pro minuto 3, onde eu mostrei o carro de som, e vamos continuar indo pra cima dessa corja. Aproveita e seja membro, Pix, PicPay, apoie, está no primeiro comentário para ajudar as ações do canal. Falou!